Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo hoje é de número 111. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. O tema de hoje, o intervalo. A página de número 273, está encerrando o livro, né? 273, esse livro vai até 289, está encerrando, né? Creio que mais umas 2 semanas, mais ou menos, terminamos esse livro. Então, aqui no tema o intervalo. O que significa o intervalo? Vamos aprender aqui com Hermínio Miranda. Ele nos diz assim, muito trabalho, no entanto, desenvolve-se no mundo espiritual entre uma sessão e outra. Sim, é interessante que 99,9% dos médiuns aqui na Terra acreditam que os trabalhos são só aqueles realizados no dia que ele na casa espírita comparece. De forma alguma. É preciso entender uma coisa, com todo respeito à colocação. A espiritualidade do bem, eles não precisam de nós, médiuns, para auxiliar, amparar, para acolher os milhões, bilhões de seres que se encontram nas regiões umbralinas em sofrimento. A espiritualidade do bem não precisam de nós e eles nem contam conosco. Se algumas vezes eles nos incluem, é por misericórdia, é para nos dar oportunidade de fazer alguma coisinha. Mas é preciso entender que em 100% de assistência espiritual aos seres em sofrimento nas regiões umbralinas, 99% a espiritualidade do bem realizam esses tratamentos, socorrendo esses espíritos sofredores, acolhendo-os, socorrendo-os, enfim, ajudando-os sem que saibamos. 99%. Nos restando apenas 1%. Já fiz essa colocação em outros vídeos, mas devido o tema me dá liberdade para me retornar. Quantos milhões, quantos bilhões de espíritos se encontram nas regiões umbralinas nesse instante? Nesse instante. Você tem noção? Nem eu. Mas os mentores espirituais sabem
a quantidade. É um número inimaginável que nós não temos capacidade de avaliar. Pois é preciso entender que esse número de sofredor é tão grande, mas tão grande, que não existe na Terra médiuns atuando com disciplina, com responsabilidade, à luz da doutrina dos espíritos, em trabalhos sérios, onde os mentores espirituais possam, de certa forma, contar com esses médiuns e confiar nesses médiuns para auxiliá-los a auxiliar esses irmãos milhões, bilhões de sofredores. Por esse motivo, a espiritualidade do bem realiza os trabalhos sem que saibamos, os trabalhos de assistência. Muitas pessoas pensam assim, às vezes até dizem: morreu, descansou. Descansou. Ah, porque o Luiz Antônio desencarnou nesse momento, ele deve estar nos braços de Maria, nos braços de Jesus, descansando. Não existe folga do lado de lá não, gente. O trabalho realmente encontra-se do lado de lá, para aqueles que realmente querem trabalhar. Então vejamos, muitos médiuns creem que os mentores comparecem à casa espírita só naquele dia da reunião de desobsessão com aqueles espíritos sofredores. Não. Existem trabalhos na casa espírita, no plano espiritual, de domingo a domingo. Ah, mas nós trabalhamos aqui só na segunda e na sexta. Mas na espiritualidade, os trabalhos é de domingo a domingo. A espiritualidade não para. Os amigos espirituais não cessam. É 24 horas trabalhando. Porque existe uma classe de espírito que não dormem, que não precisam se alimentar como nós nos alimentamos. Porque conforme já dissemos aqui, quem de fato necessita do sono é o corpo físico e não a alma, e não o espírito. Então veja bem, o que muitos médiuns não sabem, muitos têm conhecimento dessa história. O que muitos não sabem é que, por exemplo, os trabalhos na casa que você frequenta, trabalhos sérios de desobsessão, mediúnicos, na segunda-feira, Pois bem, pode ser que a equipe de médiuns da casa onde você trabalha, a semana anterior todas as noites, pode ser que os mentores utilizou-se de todos os médiuns nas reuniões de desobsessão no plano espiritual
para tratar aquele espírito que se manifestará pela primeira vez no campo vibracional de um médium na reunião de segunda-feira. Pois bem, ali ele se manifesta no campo vibracional daquele médium, mas não cessa aí os trabalhos. Depois que os médiuns chegam em casa, dormem. Quase que 100% dos médiuns, quase que 100% dos médiuns daquela reunião mediúnica são levados aos departamentos espirituais para atuarem como médiuns. Não só daquele espírito que se manifestou através do campo vibracional do médium na reunião de desobsessão, como também outros espíritos. Então, reunião de desobsessão no plano espiritual são realizadas, são feitas todas as noites nos departamentos espirituais. Cirurgias e tratamentos espirituais todas as noites. O que a humanidade não sabe é que durante o momento que ela desprende do corpo físico, praticamente quase todo mundo recebe tratamento espiritual imperceptivelmente, sem saber. Mas a espiritualidade sabe a intenção e a necessidade. Por isso que o médium, o trabalhador, ele tem que ter disciplina, aquilo que Emmanuel disse a Chico Xavier, se não me falha a memória, em 1931. Por isso que aqui nós comentamos que o médium, ele precisa pelo menos 48 horas antes dos trabalhos de desobsessão. 48 horas. Abster-se do cigarro, da cafeína, da cerveja, do vinho, da cachaça. Disciplina mental, músicas edificantes, nada de fofoca, trabalhando o orgulho, a inveja, o ciúme, o egoísmo, lendo obras edificantes 48 horas antes dos trabalhos mediúnicos. O médium deve viver em constante preparo. 48 horas antes. O médium deve evitar atuar sexualmente. Ele deve evitar praticar sexo. 48 horas antes dos trabalhos mediúnicos lá na casa onde ele atua. Nada de churrasco, nada de orgias. Não significa que ele vai deixar de viver. Mas o que é viver? Os conceitos hoje em dia estão tão deturpados, né, que as pessoas pensam assim, mas se eu me entrego a uma disciplina dessa, eu vou perder a minha existência, a minha vida? Mas será que realmente
a forma como nós vivemos aqui na Terra, será que isso é vida? Ou uma deturpação, ou uma alienação? Enfim, tratando a respeito dessa disciplina, 48 horas, evitar até o sexo, tanto o homem quanto a mulher, para não enfraquecer as energias e também para não imantar o campo vibracional, o campo psíquico do médium de sentimentos negativos, de ectoplasmas negativos, porque durante esse momento, conforme já dissemos aqui várias vezes, mas acredito que no mundo não existe uma pessoa que faz o que nós já ensinamos aqui. Ah, Luiz, mas o que você ensina aí nos esmiuçamentos, isso é regra? Não. É aquele que deseja realmente se melhorar. Pois, segundo consta, Francisco Cândido Xavier e também Divaldo Pereira Franco nunca atuaram sexualmente aqui na Terra. Nunca praticaram sexo. E olha que nós estamos falando de 2 missionários do Cristo. Aí vem aquelas pessoas com aquelas desculpas. Ah, mas eles são eles. Nós não aguentamos, não. Mas por que não aguenta? Não aguenta? Então diminui. Porque se deixa, a pessoa faz todo dia. Outra questão que nós já dissemos. Nós já dissemos aqui várias vezes. Casal, dê a mão um ao outro antes do ato sexual. Rogue a Deus e a Jesus e façam uma oração. Evoque a providência divina para que sustente o teu ambiente, a tua residência, de energias positivas. Porque se você não sabe, fique sabendo. Se você não ora, se você não pede proteção, ali na sua alcova, na sua cama, naquele momento, os espíritos vampiros, eles atuam junto ao casal, sugando todas as energias do ato, do sexo, naquele momento. Agora, eu não me preocupo com esse negócio de orar, não consigo pegar na mão dele ou dela para a gente fazer oração antes do ato, não. Mas então eu vou botar uma coisa na tua consciência. Então pense que a hora que você estiver ali no ato, pense assim: não estamos sozinhos aqui nessa cama. Essa cama está rodeada de vampiros nos sugando as energias. Então pense. Já que você não consegue segurar na mão dela ou na mão dele e pedir a Deus e a Jesus que te proteja e que te ampare, que ampare o teu lar contra a invasão dos irmãos vampiros, então durante o ato, pense, não estamos sozinhos aqui nessa alcova. Há mais seres aqui, vampiros,
sugando as nossas energias. Será que você vai conseguir continuar no ato? Então por que não faça oração? Não faz oração? Vejamos bem. O médium, ele deve se preparar 48 horas antes em todas essas questões que acabamos de dizer aqui, e bastante vigilância, prudência, bom senso, mudança de caráter, de comportamento, de atitude, reforma íntima, reforma dos pensamentos, reforma do ouvido, reforma da boca, reforma dos olhos. Mas também depois que termina os trabalhos na reunião mediúnica, ele deve permanecer mais 48 horas em jejum espiritual, disciplina. Todos esses itens de 48 horas antes, ele deve botar mais 48 horas para frente e manter-se naquele equilíbrio. Depois que termina os trabalhos de desobsessão numa casa espírita séria, 48 horas, evitar cafeína, cerveja, churrasco, festas, sexo desvairado. É preciso trabalhar o amor, a benevolência, a indulgência, 48 horas após os trabalhos mediúnicos. Aí você me pergunta assim, uai Luiz, mas então 48 horas antes, 48 horas depois dos trabalhos mediúnicos, quando é que o médium ele vai poder então cair na farra? Ué, aquele que aqui na Terra se encontra preocupado com a farra, com esses atos todos, então é melhor ele não frequentar o espiritismo, porque espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta mudança, aguenta reforma íntima, aguenta disciplina, mudança de disciplina, mudança de atos, de comportamento, de atitude. Se a pessoa não aguenta, ele não é obrigado também a permanecer no espiritismo. Agora, o que não deve é permanecer no espiritismo agindo na promiscuidade conforme em outras denominações religiosas. Porque não pense que o espiritismo ele é igual a outras religiões, porque espiritismo não é religião. Espiritismo primeiro é ciência, segundo filosofia, por último é religião. Não podemos comparar o espiritismo a outras religiões, porque o espiritismo não é religião. O católico mesmo, por exemplo, 40 dias, 40 noites jejuando. Não bebe, não fuma, não corta o cabelo, não faz a barba. Mas depois que termina a quaresma, ah, meu Deus do céu, aí tem o sábado da aleluia, parece que é o sábado da aleluia mesmo, né? Que eles desforram toda a mágoa, todo o ódio, toda a raiva no Judas mitológico.
porque isso tudo é mitologia. Mas é preciso entender que o jejum não tem nada a ver com relação a esses tipos de comportamento. A pessoa não corta o cabelo, não faz barba, enfim, não bebe, não fuma. Não é esse jejum, e sim o jejum mental. Pois onde está escritas as leis de Deus? Na consciência, disse os bons espíritos a Hipólito e Leon Denis Rivail. Então é preciso trabalhar esses sentimentos, pois não adianta nada. A pessoa permanece 40 dias e 40 noites sem farriar. Depois que termina a quaresma, milhões de litros de chope, de cerveja, de cachaça. Aí pode? Não dá para entender essa. Então, médiuns, os trabalhos prosseguem. Encerra-se os trabalhos às 21h30 na Casa Espírita. Encerra uma parte que corresponde à parte física. A parte espiritual continua. Os trabalhos noite adentro, semanas, meses e por toda a eternidade. Agora, é preciso entender que, conforme eu estava dizendo alguns minutos atrás, 100% dos médios ali naquele grupo mediúnico, apenas uns 50%, 60% são aproveitados nas reuniões à noite no plano espiritual. Porque são aqueles médios indisciplinados que chegam em casa e comem 2 quilos de comida, carne de porco, cerveja e tal, fuma, toma café. Esses, coitadinho, provavelmente eles não saem nem do corpo. Eles têm ali, sofrem um desmaio e pensam que dormiu. Por isso que acorda no outro dia, cansado, dores por todo o corpo. Mas por quê? Porque a indisciplina e a irresponsabilidade levou espíritos sofredores a usá-los em regiões tenebrosas a noite toda. Eu conheço médiuns que em 30 dias, umas 15 vezes em 30 dias, são levados para antros de prostituição em regiões umbralinas. Médiuns, aqui no corpo, indisciplinados, irresponsáveis, médiuns que não assumem a disciplina, a responsabilidade, o compromisso. Espiritismo não é brincadeira. Espiritismo é coisa séria. Vamos para o próximo vídeo.